Olá pessoal, muito bom estar de volta aqui com vocês para falar mais um pouquinho de direito previdenciário. E hoje a gente vai falar de um assunto que interessa a você aposentado. É para aumentar. Será que te interessa mesmo? Vamos lá, hoje a gente vai falar da revisão da vida toda. Será que você tem direito? Mas antes, lembra de se inscrever no canal. Dá um joinha, manda um beijinho, aperta o sininho e deixa seus comentários aqui. Quer falar mal, fala. Quer falar bem, fala. Tem dúvida, a gente vai, na medida do possível, solucionando suas dúvidas, tá bom? Se inscreve aí, nos acompanha lá no Facebook. A gente te aguarda. E aí? Revisão da vida toda, o que é? Será que você aí aposentado tem direito? Primeiro a gente tem que falar da aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição é um benefício previdenciário para aqueles que completaram tempo de contribuição mínimo. Ou seja, 30 anos de contribuição mulher e 35 anos de contribuição homem. Independente da idade, basta o requisito tempo de contribuição. É um benefício simples, não tem idade mínima. Ah, Paulo, e a reforma? A reforma não saiu ainda. Vamos falar das regras hoje. Esse benefício já vem de muito tempo, desde a criação dos regimes de previdência como a gente tem hoje, que veio de 1960 com a Lei Orgânica da Previdência Social. Só que antes o nome dele era Aposentadoria por Tempo de Serviço. Teve suas regras no tempo, já teve a modalidade proporcional. Numa outra oportunidade, a gente fala especificamente de algumas regras. E lembrando, já tem um vídeo específico aqui no nosso canal de aposentadoria por tempo de contribuição. Dá uma olhadinha lá, tá? Para a gente falar da revisão da vida toda, a gente tinha que fazer essa introdução com a aposentadoria por tempo de contribuição, até porque é a revisão para essa espécie de aposentadoria, tá? As regras da aposentadoria por tempo de serviço mais atuais vieram em 1991, com a edição da Lei 8.213, que é a lei que rege os benefícios previdenciários hoje. E nessa época já era exigido tempo de 35 anos de contribuição para homem, 30 e 30 para mulher. Entretanto, tinha uma regra de proporcionalidade. Quem é da época vai lembrar que a pessoa já podia se aposentar com 30 anos de contribuição homem e 25 anos de contribuição mulher, com proventos proporcionais. E como era o valor do benefício nessa época? Era a média das 36 últimas contribuições num período não superior a 48 meses. Ou seja, era pego as últimas contribuições. Grava isso que é importante para a gente entender a revisão da vida toda. E essa aposentadoria por tempo de serviço de 91, ela foi alterada em 1998, com a emenda constitucional número 20, que fez até uma mudança bastante drástica no conceito, que deixou de ser aposentadoria por tempo de serviço para ser aposentadoria por tempo de contribuição. Isso é importante porque deixou-se de considerar alguns tempos fictícios de serviço para levar em consideração tão somente as contribuições. Em 98, em dezembro de 98, com a edição dessa emenda constitucional, ainda não se alterou as regras para o cálculo do valor do benefício. Alterou o conceito e também extinguiu a opção de proporcionalidade, inserindo uma regra de transição para a aposentadoria proporcional. E, finalmente, em 1999, com a edição da Lei 9786, aí sim, alterou-se profundamente a forma de cálculo do benefício. Por quê? Em 99, deixou-se de fazer o cálculo das 36 últimas contribuições, passando a considerar
todas as contribuições, fazendo uma média de todas as contribuições. Importante que vocês grifem, sublinhem, passem em marca-texto, coraçãozinho, cachorrinho, solzinho em todas as contribuições. Isso é o cerne da revisão da vida toda. Mas vamos que a gente ainda vai chegar lá. Pois bem, quando o legislador trouxe que a regra seria a média de todas as contribuições, ele passou a considerar quem entrasse no regime a partir da edição dessa lei. Mas quem já estava no regime e já estava contribuindo? Aí o legislador inseriu nessa lei, não com esse nome, mas uma regra de transição. E previu o seguinte: tudo bem, quem já estava no regime de previdência antes da edição da lei, não vai ser usada todas as contribuições. Mas como uma regra de contribuição, todas as contribuições a partir de julho de 94. E é aí que pega, e é aí que, para muita gente, essa forma de cálculo passa a ser muito desvantajosa. Por quê? Aquele que já estava no regime pode ser que tenha contribuições mais vantajosas antes de julho de 94. Então, você mudou um regime em que você pegava as últimas 36 contribuições, que poderiam ser vantajosas, para uma que você pega a partir de dado momento. Mas, a partir de dado momento, é a regra de transição, porque a regra principal é todas as contribuições. Então, a revisão da vida toda, ela tem como caráter essa obrigatoriedade de se dar a opção ao aposentado ou ao segurado de escolher: opa, eu quero a regra de transição que se utiliza das contribuições desde 94, ou eu quero a regra principal que utiliza todas as contribuições? Como já mencionei, pode ser que a regra de transição não seja tão vantajosa para o segurado quanto a regra principal. E tem ainda um outro fator que pode ser, para muitos segurados, extremamente desvantajoso, que com a edição dessa lei 9786 de 99, passou-se a também ter uma exigência do número de contribuições dentro do período básico de cálculo. Ou seja, quando a gente fala que é a média das 80% maiores contribuições desde julho de 94, que é essa regra, pseudo-regra de transição, o legislador ainda previu que de 94 até a data que você requerer o benefício, você tem que ter pelo menos 60% desse período contribuído. Se não tiver 60% desse período contribuído, ao invés de se utilizar 80% das maiores contribuições, vai se pegar todas as contribuições e dividir por 60%. Ou seja, também é bastante grave e um redutor muito grande no valor do benefício. E agora, você me pergunta assim: Paulo, mas essa revisão da vida toda, ela está na lei? Não, ela não está na lei como uma revisão. Ela é um entendimento, como eu disse. Seria mais vantajoso para esse segurado se utilizar da regra principal do que a regra, entre aspas, de transição. E como eu faço para pedir, Paulo? Como eu já disse, é uma tese. Se você for no INSS protocolar um pedido, nesse sentido, o INSS vai negar, até porque não está na lei. O entendimento da Previdência do INSS é que se utilize as contribuições a partir de julho de 94. Então, primeiro passo, procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Só ele vai poder fazer o cálculo para ver e analisar o seu caso para saber se é vantajoso. Por exemplo, uma pessoa que se aposentou antes de 99, não é vantajoso, porque ela já se utiliza da regra das 36 últimas, não há previsão. Então, um dos primeiros requisitos é a aposentadoria a partir de 99. Então,
um advogado especialista em direito previdenciário vai poder te orientar e, se for vantajoso para você, dar entrada numa ação nesse sentido. Lembrando, quando a gente está falando de tese judicial, a gente não está falando que é certeza. Hoje, esse tema está no STJ para análise do tema. Ou seja, o STJ afetou como repetitivo esse tema, ele vai julgar esse tema e aí esse tema vai ser aplicado por todas as instâncias no Brasil. Então, é hora da gente, entre aspas, engrossar o caldo. Procure seu advogado, ele vai fazer esse cálculo e vai ver se você se enquadra e se é vantajoso para você. Qualquer dúvida, deixe seus comentários aqui embaixo. Até a próxima, pessoal!